Eu comecei a fazer o estudo do livro de Levítico no meu devocional. Terminei Êxodo, comecei Levítico. E a partir de Êxodo, o Senhor começou a dar para Moisés as instruções, as leis, né? Tudo que deveria ser criado, tudo que deveria ser oferecido como sacrifício pelos pecados, oferecido como oferta, como seria feita a expiação dos pecados, como os sacerdotes deveriam se vestir para entrar no tabernáculo. Todas essas questões, todas essas minuciosidades da lei, o Senhor disse a Moisés. Mas na lei, quando a gente começa a ler na Bíblia, não está escrito somente uma, mas duas, às vezes 3 vezes. E aí eu comecei a ler Levítico, eu falei, Senhor, eu tô aqui pela perseverança. Eu tô lendo esse livro aqui, é meio chatinho, hein? Mas eu vou continuar, porque eu sei que nada nesse livro, nada que está na Bíblia é escrito à toa. Né? Como diz em 2 Timóteo 3,16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nada que está na palavra é em vão. Então, se o Senhor se os homens inspirados pelo Senhor não colocaram não somente uma vez, mas 2 vezes a respeito dessa lei, tem um sentido, né? Em João 21, capítulo 21, versículo 25, diz que todas as coisas que Jesus fez não caberiam um mundo inteiro de livros. Ou seja, reforçando, tudo que está na Bíblia, né, tá porque tem muita importância. Né? Muitas coisas Jesus fez. E se nem todas as coisas caberiam nesse livro, todas as coisas que Deus fez não caberiam no livro, então tudo que está aqui é muito importante. Então, se em Êxodo e se Levítico o Senhor repete mais de uma vez as leis, é porque tem sim importância. Então, eu me firmei nisso, nessa parte da palavra. Falei, Senhor, me dá o entendimento. Me dá o entendimento, eu quero entender essa parte da Bíblia, essa parte da história que está aqui, né? E aí, hoje eu fui ler o livro de Salmos, né? Através de uma pregação, pregou a minha pastora, a pastora Marise, pregou algo que estava no versículo, nos versículos do Salmo 78, e eu fui ler. Depois que ela fez a ministração. E nisso o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o livro de Levítico. Está assim no versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos. Por isso a lei está aqui, né? Por isso que Moisés escreveu não só uma, mas 2 vezes as leis, porque deveria ser passado de geração em geração. E aí, quando Deus começa a falar comigo, está no versículo 7 do Salmo 78, para que se pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E eu falei, tá aí. Senhor, obviamente, né? E não quer que nos esqueçamos da obra de Deus. E qual é a obra de Deus que está em Êxodo e Levítico? E aí ele começou a falar. A criação do tabernáculo. Aquele tabernáculo foi criado por mãos de homens. O Senhor queria nos lembrar do trabalho, do quão trabalhoso foi tecer o véu, do quão grandioso e de quão trabalhoso foi moldar toda a mesa do propiciatório, né? A questão dos pães asmos, o quanto era criterioso, o quanto era trabalhoso mesmo essas questões das leis. E aí, logo depois me veio à mente um versículo, porque Jesus dizia que ele não veio para revogar a lei de Moisés, mas para cumpri-la. E aí você começa a pensar, sim, exatamente isso. Porque todas as coisas, e é o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, todas as coisas que estão no Antigo Testamento são como um rascunho do que há de vir para o Novo, né? E a palavra mesmo confirma isso quando ela diz, deixa eu ver aqui, em Hebreus 9,
8 e 9, tá assim. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, tudo o que acontece no Novo Testamento é uma alegoria do que aconteceria tudo que acontece no Antigo é uma alegoria do que há de acontecer no Novo. Então, aquele primeiro tabernáculo foi criado pelos homens, trazia uma lei que era pesada, tanto que Jesus fala: conhecei de mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, aprendei de mim. Ele não estava falando de outra coisa que não fossem as leis. Então, aquelas leis que eram pesadas, as leis do Antigo Testamento, que trazia algo muito criterioso, algo muito duro que era imposto às pessoas, ele não mais existe, porque o Senhor veio para trazer um novo conserto, uma nova lei. E essa lei é leve, porque essa lei, na verdade, é Cristo, né? E aí, esse tabernáculo que foi criado por Cristo, ele não é criado mais por homens, né? Na verdade, é um tabernáculo criado por Deus, como diz a palavra, ainda em Hebreus 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação. Então, é um tabernáculo, nós somos o tabernáculo de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, é algo que não é a criação do homem, sabe? A presença de Deus não mais encontra um lugar para falar com o homem que não seja nós mesmos. Ele fala, é o nosso coração, tanto que em Hebreus 8:10 diz: novo concerto a lei será, né? Será posta no coração e no entendimento de vocês, de cada um de nós. Então é feita uma nova lei, e essa lei, ela não encontra pouso em outro lugar que não seja o nosso coração e nosso entendimento, né? Por isso que a palavra diz que seríamos renovados, que teríamos uma renovação de entendimento, porque na verdade o que antes era um tabernáculo material, agora é um tabernáculo feito por Deus, que somos nós, as próprias criaturas de Deus, filhos de Deus, né? Então, é algo assim, Jesus realmente não veio para revogar a lei, mas para fazer uma perfeita, algo que fosse leve. Vamos pensar que ele nos chama a ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo, né, para aprender sobre ele. Então, a nossa única lei é aprender sobre Cristo e seguir os ensinamentos dele. Deixa eu ver. Em Tito 2,14, diz que Jesus deu a si mesmo por nós para remir de toda iniquidade e purificar um povo especial. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei a pensar, realmente somos um povo especial, se parar para pensar. Porque eu não sou uma especialista em religiões, mas não consigo lembrar agora de qual outra religião o Deus se ofereceu pelo povo. Na maioria das vezes, o sacrifício é feito do povo para Deus. Não é que não tenha algo hoje em dia que temos que sacrificar, né? Não tenha um sacrifício em servir a Deus, mas Ele primeiro nos amou e se sacrificou por nós para que tenhamos a salvação e acesso ao Pai. Pelo sacrifício dele, o véu se rasgou, um véu que foi feito por mãos humanas, hoje está descoberto, e não por homens, mas pelo próprio Deus. Então, algo que se pensar, né? As coisas que Deus nos manda cumprir podem se resumir em duas leis
E é algo que realmente, se parar para pensar, não pesa comparado com as leis de Êxodo e Levítico. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda, amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo reduziu a lei a essas duas coisas, né? E Tito 3,9, ele diz para que não entremos em questões loucas, genealogias e contendas nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Justamente por isso, porque as questões das leis hoje podem ser resumidas em amar a Deus e amar ao próximo. Então, é algo que Deus me falou sobre Levítico e que me dá uma nova perspectiva e um novo ânimo de estudar sobre essas leis, justamente para comparar o quanto é fácil hoje adorar e servir a Deus, né? O quanto essas leis foram reduzidas, porque na verdade o sacrifício todo, a remissão dos pecados já foi feita por Jesus, porque na verdade ele já se entregou por nós, porque hoje em dia o que antes só cabia a um homem adentrar o Santo dos Santos, hoje nós todos temos esse privilégio. Então, é algo assim que devemos realmente apreciar, né? E nos sentir privilegiados de estar debaixo dessa nova lei, de poder ter a palavra, de poder pregar o evangelho, principalmente de ter Cristo, de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós e de sermos tabernáculo de Deus, de sermos sacerdotes deles. Então, é isso. Um estudo sobre Levítico, a comparação dele sobre o que Deus me revelou.